Olá, alunos! Sejam bem-vindos, à nossa aula de Química. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a acidez estomacal e sobre os antiácidos, que nós usamos aí para combater essa acidez. Então, nesse tempo de quarentena, tá todo mundo ansioso, todo mundo comendo um pouquinho mais, então de vez em quando bate aquela azia, no estômago e fala assim, nossa, deixa eu tomar aí um antiácido, para a gente não fazer a propaganda do produto que a gente toma. Vamos lá? Então, pessoal, falando um pouquinho sobre os antiácidos, estomacal e a sua efervescência. Se você é daqueles, que a qualquer sintomas de azia já ocorre, já recorre ao antiácido, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, por que será, Vamos ver por quê? Então, olhem lá, pessoal, Coloquei aqui uma batata, um lanche, aqueles frios, tomate, cafezinho, refrigerante, tudo isso vai causar aquela azia, Principalmente quando a gente não tá legal, aí de repente come alguma coisinha um pouco mais forte, bate aquela azia, Então, parece que o nosso estômago está pegando fogo, Por que será que isso acontece? Pessoal, o principal componente, do antiácido, quando a gente toma para neutralizar, então, o ácido, do nosso estômago, é o bicarbonato de sódio, o NaHCO3. Ele é um pozinho de cor branca, solúvel em água, e ele é composto também, ele é conhecido como... conhecido também como o hidrogênio carbonato, de sódio. E ele vai ser classificado como sódio alcalinos. Aí vocês lembram um pouquinho, do alcalinos, que a gente estudou lá na tabela periódica, mas eu coloquei aqui para vocês, quanto maior o índice de pH, mais alcalino e mais rico em oxigênio é o fluido. Então, o NaHCO3, denominado como bicarbonato de sódio, é o principal componente, dos antiácidos, e ele é classificado como alcalino solúvel, então a gente consegue dissolver, ele em água. E aí, nós temos também conhecido como hidrogênio carbonato de sódio, então ele pode aparecer como esses dois nomes, E aí nós temos, pessoal, olhem lá, a fitinha de pH, coloquei para vocês lembrarem, 7 é classificado como neutro, de 7 a 14 alcalino e de 7 a 0 ácido. Então, quanto menor o pH, mais ácido. Quanto maior o pH, mais alcalino. Então, o bicarbonato de sódio, quando diluído, libera gás carbônico. Então, pessoal, a equação ela vai representar a ação do NaHCO3 em nosso organismo, quando estamos com acidez estomacal, presença de HCl. Então, o HCl, colocado aqui nessa equação, pessoal, é o ácido clorídrico presente no nosso estômago. E o produto da reação vai ser o quê? O dióxido de carbono, CO2, dióxido de Di, então carbono 2, 2CO2 e cloreto de sódio, NaCl e a água que está presente já na reação. A presença de CO2 ela pode ser notada, então a presença do dióxido de carbono, do CO2, ela é notada pelo quê? Pelo processo de efervescência, Então, a presença de CO2 pode ser notada na prática. Ao ingerirmos o antiácido, a gente sente a necessidade de liberar esse gás pela boca, E aí, aquele famoso arroto, Aquela pressão que a gente sente no nosso estômago. Então, o CO2, o dióxido de carbono, ele é conhecido, a gente sabe que ele é produzido pelo gás. Os antiácidos, pessoais, estomacais, ele vai ter o poder de neutralizar o excesso do HCl. Então, ele neutraliza o HCl do suco gástrico, presente em nosso organismo, e o responsável por auxiliar a digestão. Então, o HCl, esse ácido, ele é responsável pelo quê? Por ajudar na nossa digestão. Aí, até aqui tudo bem, pessoal? O problema surge quando a gente faz um excesso, desse medicamento. Então, quando a gente usa muito esse medicamento,
o que que acontece, né? Esse ácido, ele começa a ser muito neutralizado e começa a gerar alguns problemas. Então, olhem lá, se você recorre ao antiácido ao menor dos sintomas, né, ou diariamente, você sempre sente azia, você vai notar um aumento de gases no seu estômago em razão da liberação do CO2, do dióxido de carbono, que é por causa da efervescência, né? Então, portanto, a gente precisa ficar muito atento. Se o desconforto da azia, ele continuar, então 2 vezes por semana aí, ou mais vezes, né? A gente precisa ir ao médico, porque pode ser alguma coisa que está acontecendo na parede do nosso estômago. Então, quando se comete o exagero na alimentação, a gente sempre vai usar esse antiácido, né? Ou por nervosismo, ou por alguma outra ação, né, do nosso sistema mesmo, do nosso metabolismo. O que não pode acontecer, pessoal, é a gente usar direto por causa dessa produção do dióxido de carbono, que é prejudicial. Então, a gente fica com aquela barriga pesada, com aquele gás parado, né? Que aí pode até voltar no famoso arroto aqui, entre aspas, né? Então, vamos para as atividades? Então, olhem lá, pessoal. Aqui, ó, vou ler com vocês. O bicarbonato de sódio, NaHCO3, é um sal básico que pode ser usado como antiácido estomacal. Quando ele entra em contato com o ácido clorídrico, né, o HCl, representado no suco gástrico do estômago, ocorre uma reação de neutralização, né, uma reação que é neutralizada em meio, formando outro sal, água e gás carbônico, responsável pela eructação, né, o arroto. Qual é o sal formado nessa reação? Então, vocês vão marcar aqui o tipo de sal. Nossa, tá bem explicado, hein, pessoal? O sal, é só lembrar aí que tipo de sal que é, né? E aí, o 2, pessoal. O principal componente do suco gástrico é o ácido clorídrico, HCl. Alguns fatores, como alimentação, tensão nervosa e doenças, podem aumentar a quantidade do HCl no estômago, dando aquela sensação de queimação. Para neutralizar esse meio ácido, sob orientação médica, algumas pessoas tomam certos medicamentos que contêm bases fracas para combater a azia. Essas bases neutralizam o excesso da acidez existente no estômago, aliviando os sintomas, né? Qual substância a seguir poderia ser utilizada para essa finalidade? Pessoal, lembra que aqui nessas alternativas nós não temos o bicarbonato, tá? Então, aqui é um outro exemplo que pode ser usado por prescrição médica para neutralizar essa acidez, tá? Então, como forma de pesquisa aí, é só dar uma pesquisadinha que vocês vão encontrar. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Um beijo, fiquem com Deus. Respondam no caderno, qualquer dúvida já sabem, né? É só me mandar o WhatsApp. Beijão, tchau!